Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a avaliação de curto-circuito com os operadores AND e OR, utilizando tanto o JavaScript quanto o Python. Eu vou fazer em JavaScript aqui, mas tudo que eu vou falar para JavaScript vai funcionar exatamente igual em Python também. Então aqui, ó, eu vou já colar aqui que eu tinha deixado copiado aqui, ó, o operador AND em JavaScript vai ser este operador e em Python vai ser AND, no caso, né? E o OR aqui em JavaScript vai ser este operador, né? Dois pipes. E no Python vai ser a palavrinha OR. A única diferença aqui vai ser essa, o resto vai ser exatamente igual. Então a gente sabe que o operador AND, ele vai retornar falso. Vou escrever aqui para você ir vendo. Retornar o valor falso se existir uma expressão falsa nas expressões. Então, a gente sabe que esse operador AND, ele vai checar mais de uma expressão, né, no caso. Então, por exemplo, suponha que eu tenho aqui três expressões, por exemplo, A, B e C aqui. E essas expressões têm os valores respectivamente true, true e true. Ou seja, elas têm valores booleanos verdadeiros. Não todas essas expressões, valor de A é true, valor de B é true e o valor de C é true. A gente vai ter um retorno de um valor true, né, no caso. Então, console.log A and B and C, a gente vai ter um retorno de um valor só de toda essa expressão aqui. E aí, já a gente chega na avaliação de curto-circuito em si. Então, a gente está vendo true, porque todas as expressões são verdadeiras aqui. Então, o AND ele vai checar. Primeiro, o A é verdadeiro? É. Então, beleza. O B é verdadeiro? É. Então, beleza. O C é verdadeiro? É. Então, o que ele vai fazer neste caso em específico, onde todas as expressões são verdadeiras, ele vai te retornar o valor da última expressão verdadeira avaliada. E quando eu falo valor, eu estou falando exatamente o valor que essa variável tiver. Então, por exemplo, ele não vai te retornar um booleano. Aqui acontece que eu estou utilizando valores booleanos, então ele está me retornando um valor booleano. Mas se eu tivesse aqui nessa última expressão uma string, ele iria me retornar essa string que foi avaliada como verdadeira. Nesse caso aqui, esse valor é aquele valor que a gente chama de truthy, né? No caso, truthy, que é aquele valor que não é booleano true, mas ele é avaliado como verdadeiro em JavaScript. Então aqui a gente vai ver a saída aqui como Luiz, porque ele vai me retornar o último valor verdadeiro avaliado. No caso de ele encontrar uma expressão falsa no meio dessas expressões, ele vai parar ali, e aqui já vem a avaliação de curto-circuito, né, no caso, ele vai parar e não vai checar mais nenhuma das expressões, e daí ele vai te retornar o valor falso avaliado. Então, por exemplo, se eu tivesse falso na primeira expressão, ele já iria parar nessa expressão, não iria checar mais nenhuma, e já iria me retornar esse valor falso aqui. Então, se eu executar isso aqui, ó, toda essa expressão retornou falso, porque o primeiro valor avaliado como falso foi falso mesmo, né, no caso. Mas se fosse zero, ele iria me retornar o valor zero aqui. Então, a gente está vendo o valor zero. Se fosse uma string vazia, ele iria me retornar uma string vazia. Então, executando, a gente está vendo uma string vazia. E isso acontece na primeira que ele encontrar. Então, por exemplo, se essa é verdadeira, essa não é, ele vai me retornar essa do meio. Então, se eu fizer assim, ó, uma string vazia, que ele vai me retornar aqui uma string vazia. Então, executando, a gente está vendo nada aqui na tela, porque é uma string vazia aqui. Se essa aqui fosse undefined, ele iria me retornar undefined. E nesse caso aqui seria o mesmo que none lá no Python, né, no caso. Undefined aqui, ele iria me retornar o valor undefined aqui, ó. Então, exatamente aqui, undefined. Se fosse null, ele iria me retornar null e assim por diante. Então, a gente já pode avaliar que ele vai me retornar o valor falso. Então, quando eu falei o valor, eu estava sendo específico que ele iria me retornar o valor falso se existir uma expressão falsa nas expressões. O primeiro, né? Eu vou colocar o primeiro. Primeiro valor falso se existir uma expressão falsa nas expressões. E se todas as expressões forem verdadeiras, ele retorna, vou colocar retorna a última, o valor da última
expressão. Então aqui, o end, eu acho que a gente já chegou meio que no fim dele, né? Retorna o primeiro valor falso se existir uma expressão falsa nas expressões. Se todas as expressões forem verdadeiras, ele vai te retornar o valor da última expressão avaliada, que é esse caso aqui, ó. Por exemplo, todas aqui são verdadeiras, ele vai me retornar o valor da última avaliada, que é essa aqui, ó. Luiz. Beleza. Sabendo disso, o que a gente pode fazer aqui é bem legal. Vou deixar isso aqui escrito aqui para eu não ter que escrever de novo, mas é bem legal a gente poder fazer uma coisa assim. Por exemplo, eu posso economizar ifs com isso aqui. Suponha que eu tenha aqui um nome, const nome igual Luiz, e eu tenha um sobrenome, const sobrenome igual a Miranda. E daí eu tenho uma função que fala o nome, no caso aqui. Então essa função não vai receber nenhum parâmetro aqui, ela vai simplesmente falar essas variáveis aqui. Então ela vai dar um return em nome mais sobrenome. Beleza. Agora o que eu quero fazer é o seguinte: se nome e sobrenome tiverem algum valor, eu quero que essa função seja executada. Caso contrário, eu não quero que nada seja feito. Como que eu faria isso no mundo normal, assim? Faria if nome e sobrenome, executa a função, senão não faço nada. Então, executa a função. No caso aqui, eu vou fazer o seguinte: ao invés de return, eu vou falar para a função ser executada e fazer alguma coisa. Então, vamos falar para a própria função logar isso daqui na tela. Então aqui, ó, no caso, se nome e sobrenome forem verdadeiros, eu executo a função, senão eu não faço nada. Então eu nem tenho else aqui no caso, né? E daí eu poderia, por exemplo, tirar um valor aqui, ó, do sobrenome e executar, nada será executado. Isso é bem básico, né, no caso. Só que o que muitos alunos não entendem, ou aparentemente não entendem ou não usam esse recurso, é o seguinte: eu não preciso desse if que está aqui. Eu posso simplesmente fazer dessa maneira aqui, ó. Nome e sobrenome e fala nome. E fala nome. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, deixa eu voltar o Miranda aqui, ó. Nesse caso aqui é a mesmíssima coisa que a gente fez ali. Ele vai checar nome, né? Lembra que a gente falou, ele vai retornar o primeiro valor falso se existir uma expressão falsa nas expressões. Se todas as expressões forem verdadeiras, retorna o valor da última expressão. Ou seja, ele vai chegar aqui, beleza, Luiz é verdadeiro? O nome aqui é verdadeiro? Sobrenome é verdadeiro? Então eu vou executar essa função e vou te retornar esse valor dessa função. Essa função ela retorna undefined, né? Que ela não retorna nada aqui. Mas ele vai executar essa função aqui. Então você vai ver que eu não precisaria daquele if ali, ó. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu mudei, eu coloquei o nome errado da variável. Mas você vai ver que ele vai executar essa função aqui, ó. Então, olhando nome e sobrenome e fala nome, ele executou a última expressão. Só que, se no meio do caminho alguma delas for falsa, ele vai só me retornar o valor falso. Como eu não estou fazendo nada com esse valor, eu não vou ver nada na tela. Então, ele nem vai chegar a executar essa função aqui. Então, executando, a gente não está vendo nada. Como eu te falei, a gente não precisaria daquele if lá. Então, a gente economizou um if aqui, utilizando o operador AND. Beleza, dito isso, vamos passar para o OR aqui. E o OR, ele vai ser o contrário, ele vai retornar o último... Na verdade, ele vai ser aqui, ó, a mesma coisa. O OR, eu vou ter que copiar isso aqui para não ter que digitar isso de novo, e vou mudar. O OR, ele vai retornar o primeiro valor verdadeiro se existir uma expressão verdadeira nas expressões. Se todas as expressões forem falsas, é o contrário, né? Retorna o valor da última expressão. Então, vamos mudar o OR, você vai ver que ele é exatamente o contrário do AND aqui. Então, por exemplo, suponha que todas as minhas expressões sejam falsas aqui. Então, false. E eu vou deixar o último aqui, vou colocar false também, para a gente ver o valor literal falso na tela. Então, se eu falar console.log,
A ou B ou C, ele vai me retornar, aqui no caso que todas as expressões são falsas, então ele vai me retornar o valor da última expressão falsa avaliada. Então, executando é falso aqui. Se fosse 0, ele iria me retornar o valor 0. Se fosse uma string vazia, ele iria me retornar a string vazia aqui. Então, executando a string vazia. Beleza, então a gente sabe que ele vai, se existir qualquer valor verdadeiro aqui, ele vai me retornar o valor verdadeiro. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse Luiz, ele iria na primeira checagem já me fazer a avaliação de curto-circuito. Então ele ia avaliar aqui a primeira expressão é verdadeira? Então retorna e não checo mais nada para cá. Então ele vai me retornar o Luiz aqui, ó. Você está vendo aqui. Então, conforme a gente conversou, o OR é exatamente o contrário do AND aqui, né? Então o que a gente pode fazer é algumas checagens interessantes aqui, ó. Por exemplo, suponha que eu tenha lá um site, isso não é muito comum mais hoje em dia, mas suponha que eu tenha um site onde o usuário possa escolher a cor de fundo da página de perfil dele ali. Então eu poderia ter ali uma cor de fundo ali, padrão, né? Vou colocar cor padrão só para ficar mais curtinho. E a cor padrão do meu site é preta, mas o usuário poderia modificar essa cor, caso ele quisesse. Então eu poderia ter lá uma outra variável, a cor usuário, e colocar nela a cor que o usuário escolheu. Mas se ele não escolheu nenhuma cor, eu vou deixar como nulo aqui. Beleza, feito aqui, eu poderia vir aqui e fazer um if, né? If cor usuário, if diferente, né? If diferente de cor usuário. Tem umas checagens que a gente nem faz mais hoje em dia, que esse tipo de checagem aqui eu acho que você vai ver, utilizando o OR vai ser melhor. Então, if diferente de cor usuário, cor... aqui eu poderia até deixar como let aqui, ó. Let cor usuário igual a cor padrão. Olha o mundo de código para fazer uma bobaginha dessa. Console.log cor usuário. Então aqui a gente vai ver o seguinte, ó, se o usuário não selecionou nenhuma cor, a gente utiliza a cor padrão como sendo a cor usuário. Se o usuário selecionar, por exemplo, red, a gente vai utilizar a cor que ele selecionou. Então, red aqui, né, no caso. Só que, conforme eu te falei anteriormente, muitos dos meus alunos nos meus cursos, quando me mandam código, eu vejo que eles não utilizam esse recurso. Eu até tento falar, olha aqui, utiliza isso daqui, ó. Mas muitos deles não utilizam. Então, o que você poderia fazer é eliminar esse if aqui completamente e fazer assim, ó. Cor usuário é igual a cor que ele selecionou, se ele não selecionou nenhuma, null, ou cor padrão. Então aqui, essa variável é baseada nessa variável aqui. Na verdade, ela é baseada primeiro, a primeira expressão que eu vou checar, porque vai acontecer a avaliação de curto-circuito se o usuário tiver selecionado uma cor e esse valor avaliar como verdadeiro, é esse o valor que vai ser setado nessa variável. Caso contrário, ele vai utilizar a cor padrão. Então, nesse caso, a gente vai ver black como cor padrão, porque essa null é falso, né, no caso. E no caso que se ele selecionasse, por exemplo, vermelho, a primeira expressão avaliou como verdadeiro, então o OR vai fazer a avaliação de curto-circuito e não vai checar a segunda expressão aqui. Então, no caso, a gente vai ver red aqui na tela. Beleza? Então é isso, pessoal. Só recapitulando, o AND vai retornar o primeiro valor falso se existir uma expressão falsa nas expressões. Eita, deixei cair uma caneta aqui. Se todas as expressões forem verdadeiras, ele vai te retornar o valor da última expressão. E quando eu falo valor, é o valor mesmo. O valor que ela tiver, se for verdadeiro, vai ser retornado aquilo. O OR, ele vai te retornar o valor, o primeiro valor verdadeiro encontrado, como nesse caso aqui, o primeiro valor verdadeiro foi esse, se existir uma expressão verdadeira nas expressões. No caso aqui, existe. Se todas as expressões forem falsas, retorna o valor da última expressão. Então aqui, ó, nesse caso específico, se isso aqui fosse nulo e isso aqui fosse falso, essa expressão vai ser retornada, porque ela é a última expressão e todas são avaliadas como falsa. Então a gente vai ver falso aqui na tela.
Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço.